definir e delimitar o conceito de metacognição tem-se revelado uma tarefa complexa. De alguma forma, pode considerar-se que existem referências ao termo desde que o ser humano reflete sobre si próprio. A ideia de aprender a aprender é já bastante antiga, podendo fazer-se remontar ao questionamento socrático, na Grécia Antiga. Nas últimas 4 décadas, no entanto, esta ideia tem sido incorporada sob o termo científico metacognição. A conceptualização contemporânea do conceito é acreditada ao psicólogo do desenvolvimento John H. Flavel e tornou-se um dos principais focos da investigação em psicologia. Hoje em dia, o termo metacognição é referido em diferentes disciplinas de diferentes maneiras, sendo estudado a partir de uma variedade de perspectivas. Estas incluem a psicologia experimental e cognitiva, por exemplo, a psicologia do desenvolvimento, a psicologia educacional, cognição social, a clínica psicológica, neuropsicologia, bem como com a corregulação e investigação sobre metacognição em animais. Mas o que é metacognição? Qual o seu âmbito? Como se relaciona com a própria cognição, com a aprendizagem, com o pensamento crítico? É consciente ou inconsciente? Pode ser aprendida? E como? É difícil encontrar na literatura sobre o assunto uma definição aceite de forma consensual. Qualquer tentativa de discutir a natureza de metacognição parece estar inevitavelmente ligada ao problema de distinguir entre o que é meta e o que é cognitivo. Metacognição tem sido definida como pensar sobre o pensamento. É também monitorizar e regular o pensamento. Inicialmente, Flavel referiu-se à metacognição como conhecimento que toma como objeto, regula qualquer aspecto do esforço cognitivo. Metacognição pode envolver pensamentos sobre pensamentos, informação sobre o sistema cognitivo do indivíduo, a estimativa das próprias atividades mentais, compreender e controlar a atividade cognitiva, planear, monitorizar e avaliar. A complexidade do tema acresce também pelo facto de gradualmente a definição de metacognição ter sido ampliada e incluir atualmente não só pensamentos sobre pensamentos e estados cognitivos, mas também estados afetivos.
assim como motivos, intenções e outros estados relacionados com fenómenos cognitivos, bem como a capacidade de os regular. Por exemplo, pode considerar-se que metacognição envolve o conhecimento sobre emoções ou motivos relativos a uma atividade cognitiva, por exemplo, estar consciente da sua própria ansiedade. De facto, a literatura mais recente completa o termo, acrescentando ao domínio cognitivo o domínio emocional, uma referência às emoções que acompanham os processos cognitivos e a capacidade da pessoa para os monitorizar. Pode então afirmar-se que o conceito foi alargado para incluir qualquer coisa psicológica e não apenas qualquer coisa cognitiva. Embora a metacognição possa ter limites bastante vagos, algumas distinções poderão contribuir para a sua clarificação. Por exemplo, a distinção entre conhecimento metacognitivo e processos metacognitivos. Por outras palavras, entre saber que e saber como. Esta distinção é referida por vários autores. Flavel distingue conhecimento sobre processos cognitivos e a orquestração das funções cognitivas, considerando também a experiência metacognitiva que incide na consciência de emoções que podem ocorrer durante o processo. Brown distingue entre conhecimento sobre cognição e regulação da mesma, e Clue entre conhecimento sobre o conhecimento e processos de monitorização e regulação. Em síntese, o conhecimento metacognitivo inclui a compreensão do funcionamento da atividade cognitiva e de emoções. A regulação refere-se a atividades utilizadas para monitorizar a aprendizagem. Os processos de autorregulação incluem atividades de planeamento, monitorização e avaliação, também designados de processos executivos. Clue distingue entre processos executivos de monitorização e de regulação. Os processos de monitorização executiva envolvem decisões relacionadas com a execução da tarefa. Os processos de regulação executiva são aqueles que são dirigidos à regulação do curso do próprio pensamento. Um dos principais objetivos da educação é o de estudantes adquirirem capacidades de pensamento e estratégias que poderão utilizar ao longo da vida. Os e as estudantes deveriam ser capazes de saber regular a sua própria aprendizagem. Apresentam-se a seguir exemplos de estratégias que visam promover a aprendizagem autorregulada. A primeira etapa incide no planeamento e inclui identificar um problema ou um desfazamento, calendarizar estratégias e procedimentos visando a resolução do problema,
A monitorização ocorre durante a aprendizagem e inclui várias atividades como verificar o próprio conhecimento, formular perguntas, testar, rever. A etapa final envolve avaliar o resultado em função de critérios de eficiência e eficácia. Qual a influência da utilização de estratégias metacognitivas na aprendizagem, rendimento escolar e outras competências? Importa referir que existe unanimidade em torno do impacto da autorregulação que está associada a motivação, aprendizagem e sucesso académico. E outras competências como resolução de problemas, pensamento crítico, criatividade.